Olá, como está você? Tudo bem? Um prazer muito grande receber no programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Nova atitude tem tudo a ver com o tema do programa de hoje. Vamos falar sobre mudança. Uau! Pastor Ronaldo, como é que está você? Tudo bem? A coisa mais definitiva é a mudança. A mudança é constante, permanente, cada dia. A vida da gente é uma vida de mudança. Mudamos um pouquinho o nosso cenário, estamos em poltronas novas. Não ficam entrando mais no cenário, estamos aqui sentados. Da poltrona, pastor. Gostando da poltrona? Melhor? Está melhor a coluna? Bem confortável. Ótimo. É assim que a gente gosta. Obrigado por perguntar para a minha coluna, pastor. É bom a gente conversar assim, porque a gente tem que conversar sempre para saber as necessidades do outro. Certo. E ver a mudança que é necessário a gente aplicar. Pastor. Você sabe, você pode mudar de vida também, recebendo em sua casa a revista Princípios. É só solicitar nas nossas redes sociais a revista Princípios, que certamente vai ajudar a você ou um seu amigo, enfim. Só entrar lá e receber esse material inteiramente grátis. Pastor Ronaldo, estamos recebendo aqui dois amigos. Sim. Pastor Oliveiros Ferreira Júnior. Pastor, como está você? Tudo bem? Prazer, muito bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. É um administrador, é um secretário-geral para a região do Vale do Paraíba, da Igreja Adventista, e é muito bom recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado. Também o pastor e doutor Esmeraldo, é psicólogo, não é? Esmeraldo já sempre está no nosso... Estive já no período anterior, na primeira temporada, e outras ocasiões também, sempre participando do programa Fé para Hoje. Muito obrigado por seu retorno e nos ajudar aqui nesse tema tão interessante que é a mudança. Eu que agradeço, é um privilégio para nós participarmos juntos. Pastor Ronaldo, veja, esse tema, a gente pediu para o Myron fazer uma matéria, especialmente perguntando para as pessoas o que eles sentiam na mudança, ou qual era a sensação, porque a mudança, como nós já falamos, é permanente na nossa vida, né? Temos que estar preparados para recebê-la. Vamos ver. Vamos lá. Nossos amigos, por favor, acompanhem conosco a matéria preparada pelo Myron. Puxa daqui, corta dali, quem sabe uma nova cor. Melhor, muda tudo. É aqui que muitos dão o primeiro passo para uma mudança de vida. O comportamental dela vai nos ajudar muito a fazer uma escolha precisa daquilo que ela quer. Seja algo bem simples, que a gente brinca dentro do mercado da beleza que o básico bem feito é primordial, ou uma coisa muito ousada, uma transformação totalmente radical. Então está tudo muito linkado. Com a Érica não foi diferente. Após alguns episódios marcantes na vida, ela decidiu mudar radicalmente. Por indicações de amigas mesmo, eu estava com o cabelo bem escuro, elas me indicaram, eu acho que você tem que ficar loira para se sentir mais segura, assim, e referente a tudo que aconteceu na minha vida dentro desse um ano. Aí eu decidi radicalmente voltar a ser loira. Várias são as mudanças que acontecem diariamente em nossa vida, desde aquela em um relacionamento amoroso até aquelas que transformam radicalmente o local. Olha, existem muitos pontos que você precisa mudar. Por exemplo, se você adquire uma doença crônica, tipo diabetes, você obrigatoriamente tem que mudar seus hábitos, seja exercícios físicos, seja alimentação. E muitas vezes você muda porque você sonha com uma mudança, você quer, né, uma casa melhor, um carro melhor, você quer conquistar uma outra faculdade. Então você vai em busca de mudanças para isso. E como para cada temperamento a mudança gera uma reação, esse desafio é bem pessoal. Nem todas as pessoas têm a capacidade de promover essa mudança de uma forma tranquila, suave. Às vezes, e muitas vezes, essas mudanças geram conflitos. Indo às ruas de São José, a gente percebe como esse tema mexe com a cabeça das pessoas. Acho que as mudanças que incomodam na minha vida são aquelas que eu não estou preparado para recebê-la. Não, para mim não. Eu acho que a mudança é favorável à pessoa, ou a um comércio, a um negócio, tudo é favorável. Eu acho que uma mudança, eu acho que faz bem para o ego, para a autoestima. Mas a gente tem que se adaptar, né? As mudanças, acho que a vida é assim, né? Mudar sempre é preciso. E quando o assunto é qualidade de vida, não existe idade para se correr atrás desse objetivo. Eu estava vendo que minha vida estava muito devagar, sabe? Nossa, mudou assim totalmente quando eu comecei a atividade física. Eu comecei agora em dezembro, comecei 21 de dezembro, eu voltei para academia. E olha, eu vou contar para você, foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje eu penso que em custo e benefício, o meu melhor investimento é fazer exercício físico, é academia.
Em time que se ganha não se mexe. Esse já é o velho ditado popular que diz. Mas quando as mudanças elas são necessárias? No programa de agora, no Fé para Hoje, a gente vai debater um pouquinho sobre isso. Enquanto segue aí no estúdio, por aqui eu dou o meu primeiro passo de que a mudança para a qualidade de vida tem que ser mais do que agora. Vamos lá? Obrigado, Mário, pelo seu material aí. Veja que é muito interessante essa questão de mudança. Sempre causa uma dorzinha também. Pessoas que têm medo, né, de mudar, sair da zona de conforto, né? O pastor Domingos, que é um colega nosso, ele sempre fala isso, né? As pessoas têm medo de sair da zona de conforto. Estou bem ali, estou tranquilo, estou quentinho, eu vou sair por quê, né? A mudança tem essa questão, às vezes ela pode incomodar, não? É necessário mudar, realmente? O que vocês acham? A gente, querendo ou não, a gente tem que mudar, né? Tem até um provérbio chinês que diz que a gente muda para ficar do mesmo jeito. Até para ficar do mesmo jeito, você tem que mudar. O grande lance da mudança é o gerenciamento de risco. E é o risco que, às vezes, coloca medo ou motivo, né? Então, assim, o risco é o risco. O risco sempre vai ter. E daí, então, a questão da gente avaliar as oportunidades por trás do risco, o que pode ser, analisar isso daí bem, se aconselhar, mas é inevitável que a gente muda. Acho que quem não muda acaba ficando para trás, acaba ficando fazendo parte de um presente sobre o qual você não tem controle, não aproveita, enfim. O risco faz parte da vida. Quem tem medo, tem dificuldade de mudar, tem uma coisa tem a ver com a outra? Nós preferimos a escravidão conhecida à liberdade desconhecida, né? Como disse o pastor Oliveiros, né? A gente está na zona de conforto. Então, aqui eu sou escravo. Existe uma oportunidade de liberdade. Mas aqui eu sei quem é o meu Senhor, quantas chicotadas eu levo, o que eu devo fazer para mantê-lo calmo, né? Agora, o novo, assim, causa uma certa... Assusta. Isso, assusta, uma certa tensão, né? Uma pesquisa foi feita em cima das reações de uma mudança em pacientes terminais, por exemplo, né? E é bem conhecida as reações, né? Que é a negação, a cólera, a negociação, a depressão e a aceitação. Depois, esse estudo foi ampliado e, na verdade, ele cabe para todas as situações da vida, né? É uma mudança, normalmente, nós negamos. Não preciso. Não preciso de mudança, tá bom assim. Depois, nós ficamos com raiva, né? Ou de nós mesmos, ou de quem estiver incitando a mudança em nós. Depois nós tentamos negociar para ver se é possível continuar do jeito que está. Quando não tem saída, nós entramos em depressão e, finalmente, acabamos aceitando, né? E aí vai num ciclo, porque a aceitação não pode caminhar para a acomodação. Você precisa sentir de novo a coceira da mudança. E aí vem tudo de novo, a negação, né? A cólera, a negociação, a depressão e, finalmente, a aceitação, e assim vai. Então, a mudança é permanente, como a gente já falou bem no início, né? Diariamente você tem mudança. Constantemente você tem mudança. Agora, tem algumas mudanças que você não... Tem mudança que você planeja. Então, eu quero construir, eu quero comprar alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa. Então, eu vou fazer um planejamento de vida e financeiro para poder conseguir aquilo. Mas há mudanças que você vai num consultório médico e ele te dá um diagnóstico. Uma mudança. Como é que nós vamos reagir a esse tipo de mudança que às vezes não é positiva? As situações da vida, elas podem ser imprevisíveis, né? Mas, mesmo assim, a mudança de mente deve ocorrer. Então, se não houver uma mudança de mente, não haverá mudanças. E se houver uma mudança de mente, mesmo diante das coisas imprevisíveis, eu já mudei. Eu já estou mudado, eu estou prevenido para os imprevistos, para as catástrofes, para as notícias assim tristes e que a gente não quer ouvir. Então, a mudança, ela deve ocorrer internamente, na minha mente. E aí eu estarei preparado para estas outras que virão, né? Mesmo imprevisíveis. Pastor, até comentando aqui em cima do que ele falou, algumas as
pessoas elas reagem de forma diferente em cima dos mesmos assuntos. Há várias pessoas que perdem o emprego, por exemplo. Algumas entram em depressão, outras criam um novo negócio. Tá? Então, assim, na verdade, a gente olha a vida não do jeito que ela é, mas do jeito que nós somos. E a forma de eu enxergar a vida, os óculos que eu uso, vão me dizer se aquele problema é, na verdade, uma oportunidade que eu estou tendo. Até mesmo para as perdas repentinas, aquelas que não foram programadas, as mudanças que elas têm que ocorrer, elas vão agora testar minha capacidade de adaptação. E se eu conseguir extrair o lado positivo, se é que há lado positivo nisso, mas o menos ruim possível, é bem capaz de que eu vou aprender de alguma forma ou eu vou crescer com essa situação. E é assim que as pessoas crescem, é assim que elas mudam, é assim que elas se tornam pessoas melhores, é assim que elas constroem um futuro. Senão a gente fica sempre preso às questões do passado, tanto falhas quanto sucesso. E existe gente que até hoje celebra que no passado foi isso, que fez aquilo, porque conseguiu, porque agiu, que era isso, que era aquilo outro. Sim, mas o passado ele é importante, porém ele não tem que ditar aquilo que eu faço hoje. Se eu não estou disposto a mudar, a aprender novos métodos, novas técnicas, ser humilde para aprender com pessoas simples, com pessoas gabaritadas, é bem provável que eu também vou ser vítima da circunstância. Quando a gente, você teve uma experiência antes de trabalhar hoje nesta área, você passou por outras atividades. Uma delas foi trabalhar em escola. Você foi capelão de escola. E uma grande mudança na vida das pessoas exatamente nesta fase educacional, adolescentes, que você lidou, um especialista também nesta área. O que você poderia ver, como é que você poderia falar aos nossos amigos que estão nos assistindo, ou jovens que estão nos assistindo, que nesta fase passam por grandes transformações ou grandes mudanças na vida? É uma fase bacana quando a gente é jovem, porque existe muito descontentamento. E o descontentamento, acho que é um motivador bom para a gente te mudar. Isso, ele motiva, ele faz a gente sonhar, querer ser... fazer diferente. E o jovem é muito idealizador, ele sonha com uma sociedade diferente, com situações diferentes, com um mundo melhor, com um meio ambiente melhor, ele milita em cima disso daqui. Eu acho que nós temos que aproveitar aquilo que cada oportunidade coloca para a gente. Nem sempre é aquilo que a gente gostaria de ter, mas às vezes é o que nós temos, é o que Deus nos permitiu, é aquilo que também é um pouco de fruto daquilo que nós plantamos, é o contexto em que nós estamos inseridos. Vamos juntar isso tudo aqui para fazer alguma coisa positiva. Os jovens têm feito grandes mudanças no país, no mundo, e através deles situações melhoram, mudam. Olha para trás, as grandes revoluções, as grandes mudanças mundiais, foi feito na mão de gente que estava descontente. Daí, assim, mudou a política, mudou a arte, mudou a tecnologia que nós temos hoje, é coisa de gente descontente, que olhou e falou assim, não, mas isso aqui precisa mudar, mas não pode ser acessível só para quem tem esse perfil aqui. Vamos inverter o conceito, vamos repensar, mas pode ser o seguinte, que ao fazer as coisas diferentes, eu acabe descobrindo que era daquele jeito mesmo, mas eu me permiti questionar a mim mesmo. E quando eu faço isso, eu cresço um pouco. Então, a mudança ele tem esse viés aqui. E os jovens ele tem essa vocação de querer mudar, de fazer diferente. Eles ainda conseguem sonhar muita coisa que às vezes a gente acaba deixando assim, sonhar. Olhando o contrário disso, parece que o envelhecimento é a época em que menos se quer mudar. Acomodação. É acomodação. E quanto menos a gente quer mudar, parece que mais envelhece. Aí parece que é o cachorro correndo atrás do rabo e fica só ali. É verdade. E a mudança, né, motivada pelos descontentes, às vezes é vista como rebeldia, né? Quando, na verdade, não é exatamente isso. E aquele que está acomodado, e especialmente os mais idosos, né, que estão numa zona de conforto, às vezes a mudança representa uma ameaça. É porque já tem família. Os filhos... Teoricamente, já alcançou todos os seus sonhos, ideais. Talvez esteja aposentado, como o pastor Edson, que se aposentou pelo INSS recentemente. Talvez esteja aposentado, mas não é o caso estava dele. Faltando essa pitadazinha. Você perguntou da minha coluna, que ele me feriu. Então,
Uma pessoa tem filho, aposentado, tem a sua casa, tem até casa de campo, sei lá, tem um dinheirinho guardado. Mudar para quê? Né? Vamos tentar, não, vamos abrir um negócio, vamos ajudar, não quero mexer mais nada. É importante lembrar assim que a vida é cíclica, né? Nós vivemos ciclos de mudanças, né? Até aqueles que falam que na própria natureza há pelo menos 7 ciclos de mudanças, né? E se nós seguíssemos o exemplo da natureza, varia aí o número, mas se nós seguíssemos o exemplo da natureza, sim, nós iríamos mudar também, porque isso é uma necessidade, na verdade. Algumas pessoas que são mais... Eu fico imaginando, por exemplo, uma pessoa que é caixa numa empresa, e entra ano, sai ano, e ele é o caixa. Alguns a gente respeita, né? Porque ele está bem ali, se sente satisfeito, ou ele tem medo, né? Se eu vou sair daqui, eu não sei para onde eu vou, se eu vou ter outro emprego, né? Então é preciso arriscar, né? Você tem que arriscar. Agora, em relação aos idosos, no passado, as mudanças eram mais lentas também, né? E ele tinha mais tempo para poder se adaptar às mudanças. Hoje elas são mais aceleradas. Sim. Você quase... Você compra alguma coisa, quando você vai anunciar para alguém, vem o estraga prazer. Você viu o novo que saiu agora? Ele está sempre insatisfeito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, né? É preciso mudar, mas a gente também não pode ser motivado pelo comércio, né? E o idoso, nessa situação, ele não está acostumado a mudanças tão aceleradas. Agora, faria bem mudar. Certamente. Especialmente para ele, né? Para manter a sua mente em atividade. E a necessidade de a gente fazer essas mudanças. Né? Tanto que agora precisamos fazer um pequeno intervalo. Mudar um pouquinho. Vamos fazer um pequeno intervalo de 2 minutos. Voltamos já com o programa Fé para Hoje, sua nova atitude. E é sobre essa atitude, sobre mudança que estamos discutindo e vamos falar no nosso segundo bloco do programa. Até já. Estamos de volta já com o seu programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Estamos falando sobre mudança. O pastor Ronaldo tinha feito algum comentário sobre o aspecto da importância dessa mudança. O pastor Esmeraldo, que é psicólogo, também estava falando de alguns aspectos de como essa mudança modifica a vida da gente, altera o comportamento, etc. O pastor Oliveira Júnior também citando e ia colocar alguma coisa sobre a mudança. Agora é seu tempo. É que no último bloco aqui a gente encerrou falando sobre a necessidade de não se encostar em alguma coisa que a gente já conquistou, né? O tempo ele vai assim trazendo para a gente uma maturidade, um conforto, uma segurança, coisas que a gente busca como ser humano. Nós gostamos de estabilidade, essa é a questão. A gente quer ter nossa casa, nosso carro ali e a nossa família, não há problema nenhum nisso daí, isso é bom. Mas o problema é quando eu me encosto naquele emprego, me fecho naquela uma forma de fazer as coisas, que só pode ser assim, é desse jeito, estou aqui há 30 anos, faço desse jeito. Agora, o oposto disso é quando a pessoa quer mudar o tempo todo pelo prazer de mudar, né? De se aventurar, de se engajar em coisas, só para quebrar o ritmo. Até que ponto que isso daí é positivo? Então, aí nós vamos ter, nesse outro extremo, gente que muda de emprego o tempo todo, gente que não para, gente que muda de parceiro o tempo todo, gente que muda de casa o tempo todo. E vai aprender que alguns aspectos da vida acabam acompanhando essa pessoa. Então, assim, qual é o equilíbrio entre eu ter uma estabilidade saudável, mas não permitir que ela seja perniciosa ao ponto de me impedir de avançar mais e de alcançar excelências cada vez maiores aqui. Parece esse tipo de mudança, desculpe, Esmeraldo, já dou a palavra, causa instabilidade na vida e nas pessoas que estão em sua volta. Né? É um resultado da instabilidade. Causa estabilidade. E isso é ser prejudicial, né? É isso mesmo. Lembrando que, embora a mudança seja uma decisão pessoal, né? Processo de mudança é algo coletivo, né? E isso pode provocar um estresse tremendo para a família, para a esposa, para os filhos, né? Então, eu não devo mudar simplesmente por mudar, né?
há momentos na vida em que eu consulto só a mim mesmo e a Deus, né, para poder mudar. Mas depois vem a família, vem os filhos, e você tem que considerar a família, né? Eu já vi pessoas, por exemplo, que mudou de emprego, de estado, considerando apenas o que ele iria ganhar a mais, né? E, consequentemente, assim perdeu mesmo. a família, porque ela não se adaptou, ou seja, não valeu a pena essa mudança. Ele não consultou a família. Ele simplesmente disse que seria bom, vamos lá, e todo mundo tinha que seguir a sua necessidade de mudança sem Causou um considerar a trauma família. na família toda, né? Exatamente. Então, falando de mudanças assim pessoais, né? É importante você determinar o que você quer mudar, né? Algumas pessoas não sabem o que querem ou o que devem mudar, né? Então, primeiro ele define o que ele quer mudar, depois ele verifica o que ele precisa para poder mudar, né? Por exemplo, eu preciso mudar de casa. Estou morando num bairro muito complicado. O som de sábado à noite é muito intenso, não consigo dormir. O que eu preciso para poder mudar daqui? Preciso de dinheiro, preciso de crédito na praça para fazer um financiamento, né? Agora, o que me impede de mudar, né? Ele vai ter que considerar isso também. Eu estou desempregado, quer dizer, eu estou querendo mudar, mas no momento não dá. E ele precisa estabelecer também, eu estou desempregado hoje, mas assim que eu arrumar um emprego, vou economizar, vamos juntos, mais ou menos em tanto tempo nós vamos mudar, né? E também o percentual de motivação que ele tem para aquela mudança, né? De repente a pessoa diz, olha, o meu sonho na vida era esse, né? Mas ele não sai dali, né? E já dizia o pastor Orlando Ritter, né? Eu me lembro das aulas dele, que a maior desgraça da vida é poder ter sido e não ter sido, né? Aí a pessoa, pelo medo, permanece estagnado, não muda nunca e repete sempre a mesma história. Olha, era para eu ser isso, hoje era para eu estar em tal lugar. Então, isso é muito triste, né? Às vezes é melhor você enfrentar as perdas, né, de uma mudança do que a desgraça de nunca ter mudado, né? A tentativa de poder ter chegado lá, não é? Exatamente. Acho que isso envolve várias... Você está falando, isso me lembrei de um colega que sempre diz que ele podia ter casado com uma garota no tempo de colégio. Só faltou ele se declarar para ela, né? Ele nunca se declarou para ela, ele nunca teve coragem de fazer isso. Então, não adiantou nada. Ainda nessa linha aqui da não mudar por mudar, né? Não confundir aventura com mudança, né? Algumas pessoas são simplesmente... Isso, uma mudança inconsequente, né? O pastor apresentou aí a revista Princípios, né? Princípios são eternos e universais. Esses não mudam mesmo. Então, algumas pessoas estão querendo mudar princípios para ajustar os princípios à sua vida. Ele, por si só, não quer mudar, né? Você mudar, você às vezes tem que romper com alguns hábitos ou com a vida passada e fazer uma transformação. Você, por exemplo, um indivíduo que quer mudar, ele estudou a Bíblia, etc., e viu que o caminho que ele estava trilhando não estava correto. Ele compreendeu melhor as coisas e tem que mudar. Agora, nessa mudança, ele pode perder amigos. A sua família, às vezes, não pode entender toda a mudança que está havendo com ele. Como lidar com esse processo de mudança? Você que é um psicólogo, como ajudar os nossos amigos que estão nos assistindo? Como enfrentar uma mudança que você sabe que tem que fazer, que é positiva, mas as pessoas que estão em sua volta não estão apoiando, não estão entendendo aquilo? Nesse caso da mudança de crença religiosa, né? Como por exemplo? Eu entendo que a pessoa vai passar por aquele processo que nós falamos a princípio também, né? Uhum. Ele vai negar, ele vai ficar com raiva, às vezes, de quem foi lá levar uma novidade para ele, ou com raiva dele mesmo. Puxa, quanto tempo eu perdi na minha vida, com raiva de quem o enganou e de quem deveria tê-lo ensinado e não ensinou. Depois ele vai cair num estágio de depressão, depois ele vai talvez negociar, mas não pode ser assim. Ele vai tentar negociar princípios e, finalmente, ele precisa avançar para a aceitação. E isso é o melhor. E, obviamente, que ele vai ter resistência. Para uma mudança, não existe só a resistência interna, existe a resistência externa. E, normalmente, são pessoas que ele tem uma consideração muito grande. No seu círculo de amizade. Exatamente, íntimo, pessoas que o amam. Mas, talvez, eles não tenham vivido ou passado, né, pelos estágios que ele passou,
ou pela experiência que ele está vivendo. Eles não têm as informações que ele tem. Então, às vezes, ele tem que ser ousado mesmo e ter a convicção, né? Porque ele vai lamentar muito lá na frente as suas decisões, ele vai consultar, mas se ele tiver convicção daquilo e a certeza daquilo, ele tem que avançar com coragem, né? Mudança de cidade, de emprego, etc. Tudo isso é sempre interessante procurar um especialista. Exatamente. Que vai ajudar. E considerar também, desculpe, pastor Oliveiros, considerar também que, às vezes, eu acho que a mudança, a minha mudança é motivada por uma situação, por exemplo, no emprego, como o senhor falou, né? Eu não vou com a cara do meu chefe, eu isso, eu aquilo, e a gente conhece bem o provérbio que diz que para onde você for, você vai junto, né? Então, às vezes, a mudança tem que acontecer em mim. E eu estou mudando, e eternamente insatisfeito. Não me mudei. Porque eu não me mudei. Você disse assim, eu não estou satisfeito e não me mudei. Eu acho que você tem que ter um propósito na vida para você fazer essas mudanças, né? Tem indivíduo que falaram, não consegui isso, como você mencionou aí o exemplo de um colega, olha, queria casar com aquela pessoa, mas não se declarou para ela. Quer dizer, você tem que ter iniciativa também. É importante. Muita gente quer mudança, mas não quer mudar. Aí tá. Então, ela quer ser uma espectadora de mudanças. Ela fala mal do governo, ela fala mal das igrejas, ela fala mal do vizinho, ela fala mal de todo mundo, mas ela mantém o seu status quo, a sua visão de mundo, por mais míope que seja, enfim. Mas acho que já está claro aqui que se nós que queremos crescer, a mudança é necessária. Acho que a questão é como mudar. E uma coisa que o senhor mencionou agora há pouco, acho que ela é chave, se aconselhar, estar atento aí aos elementos ao meu redor. Acho que às vezes a gente acaba espiritualizando um pouco demais essa questão da mudança, esperando um sinal, esperando que Deus mostre de forma extraordinária. São alguns subterfúgios que eles vão entrando na tentativa de tirar o lugar da palavra de Deus. Às vezes a gente acaba ficando um pouco obcecado com uma história ou outra que, por ser mal interpretada, de alguém que recebeu um negócio, que viu e que foi assim, e a gente fica esperando Deus vir aqui falar, explicar em um sonho, em alguma coisa. Eu não estou dizendo que Deus não possa fazer isso, ou até porque Ele já fez isso daqui, mas, por outro lado, a Bíblia diz que eu devo buscar sabedoria como o objeto maior da minha jornada aqui nessa vida. E se Deus me deu uma cabeça para pensar, para me aconselhar, para buscar profissionais, para ficar atento, para me preparar, é bem provável que Ele vai permitir que eu tome a minha decisão e colha as consequências dela também. Mas a palavra de Deus, ela dá guias para a gente assim, bem claros. Ela fala assim, está aqui em caminhos. Você está querendo mudar para encontrar um parceiro, siga por aqui. Para encontrar um negócio que honre a Deus, siga por aqui. Para um estilo de vida mais assim, siga por aqui. Nós temos parâmetros. A luz, cabe a nós buscar essa luz para a gente entender aquilo que é mais provável de chegar à vitória. E a velocidade da mudança também precisa ser respeitada, né? Cada um, às vezes, tem um ritmo diferente do outro. E mais importante do que a velocidade é o destino, né? Para onde eu vou. Então, eu preciso ser muito cuidadoso. A persistência está nesse aspecto também de mudança? Sem dúvida. Você ser persistente em querer conquistar alguma coisa e ir atrás, procurar um conselheiro e procurar se investir nisso. O que podemos falar sobre isso? Sim, leva tempo. Algumas pessoas, eu nem diria que admiram outras, né, que são mais arrojadas, né? Mas alguns eles desistem ao primeiro obstáculo que vem, né? Então, a persistência é extremamente importante. Importante para você ter sucesso nas mudanças. Isso, né? Nem sempre a mudança vai ser natural, um mar de rosas, vai ser fácil. Não, no momento que ele estabelece o que vai mudar, onde ele pretende chegar, especialmente se ele tiver pessoas dando aconselhamento, ele vai ter noção também do que ele vai enfrentar pelo caminho, né, para essas mudanças. O indivíduo pode querer mudar a sua qualidade de vida. Então, ele tem que mudar o estilo de alimentação. Não é fácil. Imagina uma pessoa fumante há tantos anos, né? Agora ele, eu preciso parar de fumar. Eu parei e pronto. A maioria não é assim. Tem os atos mecânicos, tem uma série de coisas psicológicas. Ele tem que ser perseverante. E mesmo que haja uma ou outra recaída, nesse caso específico, em outros também,
ele tem que se levantar e não perder o foco. É que é um processo, né? Nós estamos em uma sociedade que tudo é imediato. Você aperta um botão, a coisa tem que acontecer. Você toma alguma coisa, tem que parar de doer a coluna, por exemplo, esse tipo de coisa, né? Mas a vida ela não é matemática dessa forma. E algumas mudanças que ela levam, inclusive a vida toda, né? Nós estamos buscando. Quando vira o ano, a gente faz aquele monte de promessas. Esse ano agora eu vou mudar a saúde, isso aqui, agora eu vou aprender a falar isso, tocar aquele instrumento. São todos processos e nós temos que respeitar o tempo delas e perseverar. Afinal de contas, só vence quem vai até o final. E às vezes a gente acaba pulando fora da corrida, tem um obstáculo, desanima, tem uma recaída, mas cada um com certeza possui a sua luta ou as suas lutas. Para viver custa uma vida, né? Dá trabalho, né? Se a gente pegar a mudança de residência, por exemplo, você vai desorganizar tudo, encaixotar tudo, aí chegar num novo lugar, desencaixotar, organizar. Isso vai dar trabalho. Eu não quero trabalho, então vou ficar aqui mesmo, né? Aí você fica acomodado. Isso. Então se você quer mudar a qualidade de vida, um exemplo que estou usando, né? Mudar hábitos alimentares, fazer mais exercícios, cuidar do que se alimenta, tomar mais água, não é? Então são qualidades, são mudanças que devem ser feitas na vida. E aí estão atitudes. O nosso slogan do programa Fé para Hoje, sua nova atitude, ou seja, você vai enfrentar as coisas, fazer um planejamento, ter um objetivo e começar paulatinamente a fazer essas mudanças. E de imediato, é óbvio que vai haver uma reação, inclusive interna, né? No aspecto do exercício físico, por exemplo. Sim. Se nós vamos à academia, né, nós vamos desistir no segundo, terceiro dia, com as dores que virão dos exercícios, né? Mas se nós perseverarmos, depois o nosso corpo vai se acostumar. E o que o instrutor da academia vai fazer? Ele vai mudar os exercícios, acrescentar peso, justamente para que o corpo não se acomode àquilo ali, né? Tem gente que leva a vida na brincadeira, né? Então, quando você diz que vai fazer uma mudança, ele solta uma piada. Então, eu vou para a academia. Isso aí. Você vai lá, paga 2, 3 meses, tal, paga 6 meses para você ir sempre, você vai perder seu dinheiro e tal. Então, levam a vida na brincadeira, eles não são ajudadores de mudança. Eles não mudam, têm dificuldade de mudar, essas pessoas, nós não podemos ir pela conversa dos outros, né? Por isso tem que ser uma atitude, tem que ser uma coisa assim pensada, uma coisa avaliada. É um objetivo de vida. Não é um chute, como o pastor Oliveira mencionou, né? Isso é uma atitude de vida. Vou para a academia, eu particularmente, agora não tenho academia, é caminhada. Esse é meu trabalho comigo para diminuir os 100 gramas por mês, mais ou menos. Caminhar todos os dias. Caminhar. Já para minha esposa, a academia, ela vai, ela é organizada para isso e tal, tem os horários dela para isso. Então, assim, você tem que ficar dentro do seu limite fazendo. Agora, eu não posso desestimulá-la a ir na academia, porque eu não gosto da academia. Ela também, tampouco pode me desestimular a caminhar, porque ela gosta de caminhar, mas se ela não gostasse de caminhar. Então, quer dizer, muita gente leva a vida na piada, na brincadeira, e desestimula as pessoas, ou até porque não gostam da pessoa, não gostam daquilo lá. Não, isso não vai dar certo para você. Tentei fazer, não deu certo, são os azarões da vida, não sei como chamar, são as pessoas que são negativas, né? É por isso que para algumas mudanças, a necessidade de mudança de ambiente também, né? Às vezes você vai ter que abandonar pessoas. O álcool, por exemplo? Elas te arrastam para baixo, né? O álcool, a droga, né? E algumas pessoas até insistem em dizer assim, não, eu sou forte o suficiente, né? Eu vou mudar de vida, mas eu não preciso mudar os meus amigos, imagina, né? Só que ele está inserido num ambiente que o arrasta para a perdição, para a morte. Isso é importante frisar, né? Porque às vezes a gente quer um adolescente, um adulto, já quer mudar, talvez mais adolescentes, não sei, até adultos, querem mudar, mas não mudam de ambiente, que é uma coisa importante. Querem tomar decisão, mas não aguentam depois, porque amanhã vão continuar frequentando o bar que frequentavam, vão continuar frequentando a roda de amigos, ou a turma, ou a gangue que frequentavam. Não, vou deixar as drogas, mas continuo indo onde as drogas são comercializadas,
ou onde a bebida é vendida, o AA, né, os alcoólicos anônimos, eles têm regras bem conhecidas, né? E você não deixa de ser alcoólico, então cuida, né? Você está quantas horas limpo, quantos dias limpo, quantos meses, anos, etc. Então não vai mais no bar. Ali é um perigo para você. Então muda, mas muda tudo. Muda a cabeça, muda por dentro e por fora. É complexo, né? Algumas mudanças a gente até consegue resolver a nível de estratégia. Muda ali alguma coisa. Mas outras nós temos que mudar a estrutura. Não tem como eu estar no Rio Tietê e não ser contaminado. Para eu lutar contra a contaminação, eu vou ter que mudar a estrutura. Eu vou ter que sair dali e a mudança vai ter que ser um pouco mais profunda, né? Então, assim, vai do grau de mudança. O que eu quero alcançar, qual é o objetivo, qual é a meta. Isso a vida não vai fazer pela gente sozinho. Ou a gente faz isso intencionalmente, ou simplesmente a gente vai lamentar, ficar com inveja dos outros que estão mudando, conseguindo e crescendo cada vez mais. Mas é possível mudar. Eu acho que essa aqui tem que ser necessário mudar. É possível e necessário mudar. Qualquer idade, qualquer situação. O alcoólatra pode mudar? Pode mudar. Quem está usando drogas pode mudar? Pode mudar. O marido que bate na mulher pode mudar? Pode, deve mudar, né? Isso aí precisa mudar. Qualquer um. Tem regras, mas é necessário. É possível. Acho que se eu puder dar só um conselho aqui de Paulo, que ele diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Mude a forma de pensar. Quando você muda a forma de pensar, aí você é um marido melhor, aí você é um cidadão melhor, você é um crente melhor, aí você é um filho melhor. Você muda para melhor. Algumas pessoas acham que mudar é ruptura. Não é, é crescimento, é continuidade. Mas tem regras. E se tem regras é porque tem um jeito de fazer e é possível. Muitos já chegaram lá e Deus certamente tem todo o interesse que a gente também consiga. Pastor Esmeraldo, suas considerações aí finais para a gente poder... Ele citou Paulo, né? Vou citar aqui também, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né? Porque senão eu fico vivendo das glórias do passado, né? Esquecer as coisas ruins, principalmente, são elas que mais impedem a mudança. Eu fico armazenando lixo emocional, né? Então, eu preciso, quando a gente faz uma mudança de residência, a gente aproveita e faz uma limpa também, né? Descarta algumas coisas. Isso, descarta muita coisa. E é preciso fazer isso na vida também, né? E fundamentar a mudança naquele que não muda, na rocha, né? Se a minha mudança estiver fundamentada em circunstâncias, vai haver sempre instabilidade. Então, eu devo fundamentar a minha mudança naquele que não muda. E ele vai me ajudar a perseverar e a conquistar aquilo que eu determinei para a vida, né? Muito bom. Aí, nosso muito obrigado, pastor Oliveiros, por estar conosco. Um prazer. Eu que agradeço. Pastor Esmeraldo, também muito obrigado pelos seus conselhos e orientações. A sua nova atitude, fé para hoje, está aí. Aí a sugestão. É necessário mudar, é o nosso dia a dia e Deus pode nos ajudar nessas mudanças. É isso. Talvez isso que o pastor Ronaldo vai falar agora no nosso terceiro e último bloco do programa. O pastor Ronaldo volta após o intervalo, abrindo a palavra de Deus e tirando lições para a nossa vida espiritual. Tá bem? Um forte abraço. Já 2 minutinhos, retornamos com o programa Fé para Hoje. Voltamos com o programa Fé para Hoje, sua nova atitude. E hoje estamos fazendo jus a esse nome que nós temos, né? Sua nova atitude. Fé para Hoje, sua nova atitude. Estamos falando sobre mudanças tão necessárias para a nossa vida. Tivemos 2 entrevistados fantásticos que abordaram ângulos bem interessantes sobre esta questão de mudar. Quando mudar, como mudar, para que mudar? O certo é que muitas pessoas vivem nesta zona de conforto, estão com seu chapéu de palha, estão na sua rede, debaixo da sombra e não querem nenhum movimento mais do que esse. Estão tranquilos. Jovens que não querem estudar mais, porque têm um trabalho, acham que não devem progredir mais. Casais que vivem já há 10, 15, 20 anos ou mais e acham que não devem mudar mais. Não devem ser mais gentis um para com o outro, assim como talvez eram, estão retrocedendo às vezes, não? Voltar a ser o que eram ou melhor do que eram, né? No passado.
Então, há muitas circunstâncias da nossa vida que temos tomado decisões equivocadas com respeito à mudança. Nós temos que estar sempre prontos. A coisa mais definitiva na vida é a mudança. E devemos estar prontos, preparados para a mudança. Se conhecermos alguma coisa maior, melhor, devemos ter consciência de tomar um passo à frente e mudar algo em nossa vida. Se conhecemos alguns princípios de saúde, é hora de começar a aplicá-los em nossa vida. Eu mencionei um pouquinho no momento das entrevistas, ou da nossa entrevista, a questão das brincadeiras, né? Muitas vezes fazemos uma brincadeira, uma piada, uma anedota com respeito a uma mudança de alguém ou nossa mesmo e não mudamos. Às vezes alguém está querendo tomar uma decisão, tomar um novo rumo e começar a emagrecer ou fazer exercícios físicos, ter uma melhor saúde, e nós vamos lá e jogamos um balde de água fria naquele interesse que havia, porque nós mesmos não queremos ou não estamos satisfeitos em fazer alguma coisa nesse sentido. Então, é terrível quando nós não ajudamos e ainda atrapalhamos essa questão da mudança. A Bíblia tem vários textos que abordam esse assunto e nós vamos citar um deles, uma história que eu acho que é uma das histórias incríveis da Bíblia Sagrada. Vamos voltar ao Evangelho de João nessa nova temporada, estamos voltando muitas vezes a João, que é um evangelho encantador, é o evangelho dos contrastes. Ali está, de repente, no capítulo 3, um homem procurando a Jesus, no capítulo 4, uma mulher procurando a Jesus, e vamos falar exatamente do capítulo 3, quando Nicodemos, um líder, um príncipe, alguém que tinha um conhecimento profundo da palavra de Deus naquela época, o Antigo Testamento, assim como era conhecida a Bíblia naquele tempo, e que fazia parte do Sinédrio, que fazia parte do mais alto escalão do povo judeu, pede um encontro com Jesus. Era um homem que seguramente tinha algumas dúvidas, estava intranquilo por ter dúvidas com alguns assuntos espirituais. Não há nenhum problema a pessoa ter uma dúvida ou outra com respeito a um assunto espiritual ou qualquer outro assunto. Faz parte da nossa vida, nós somos seres humanos e podemos ter dúvidas. Há muita gente que acha que se tem uma dúvida é fraco. Então não expõe a sua dúvida e continua no erro, ou pelo menos continua em cima do muro, como costumamos dizer. Quem está em cima do muro já está tomando uma decisão, a decisão de não tomar uma decisão, a decisão de não mudar, de permanecer como está. Então, você não é fraco quando você tem uma dúvida, quando você tem uma incerteza. Você deve procurar alguém, a sua confiança, alguém que domina o assunto, pode ser um psicólogo até, um conselheiro, um bom amigo, pode ser até o seu cônjuge, e perguntar-lhe, pedir ajuda, obter conselhos de mais pessoas para você poder seguir em frente na sua vida. É muito importante buscar ajuda. Você tem alguma dúvida espiritual? Busque a ajuda, espiritualmente falando, de alguém que você confia, alguém que pode lhe providenciar uma resposta. Se é espiritual, está na Bíblia. Então, não é feio você ter dúvidas, não é feio você buscar respostas para poder tomar decisões mais seguras. Agora, se é espiritual, meu amigo, minha amiga, é a palavra de Deus, ela está aqui e vai ser usada hoje para a gente poder tirar algumas lições lindas desta história de Nicodemos. Então, Nicodemos diz no capítulo 3 de João que ele foi procurar Jesus à noite, calada da noite, escondido, talvez com um pouco de vergonha, porque Jesus não era rabino, embora tenha sido chamado de rabi, ele não era rabino, ele não foi reconhecido por 3 outros rabinos como um rabino que poderia ter o seu próprio jugo. Por isso que quando ele disse assim, tomai sobre vós o meu jugo, todo mundo ficou apavorado, mas ele é rabino e foi autenticado por quais rabinos? Autorizado por quais rabinos? Como é que ele fala de jugo? Porque cada rabino tinha o seu jugo, tinha suas regras. Então, aqui está um homem que chama Jesus de rabi sem ele ser rabi. Mas, talvez um elogio, talvez uma consideração,
Mas, de qualquer forma, ele buscou a Jesus porque esperava encontrar alguma resposta para alguma pergunta sua que ninguém conseguia responder. E no jeito que ele fala com Jesus, verso 2, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Bom, havia um reconhecimento. Bom, alguma coisa esse homem tem com Deus, porque esses sinais que ele faz, e João usa essa expressão sinais várias vezes, ou mostra esses 7 sinais, os 7 milagres que alguns chamam, mas são sinais de que ele é o Filho de Deus, que ele é aquele que veio estabelecer o reino de Deus, e aqueles são os sinais, esses sinais que tu fazes, só poderiam ser feitos por alguém que estivesse em ligação lá em cima, com Deus. Então, eu quero fazer algumas perguntas, eu quero saber mais. E aí isto Jesus respondeu no verso 3 aqui, de uma maneira surpreendente. Talvez ele não esperasse esse tipo de resposta, que foi um repto tremendo para Nicodemos. Jesus responde para Nicodemos assim, em verdade te digo, olha, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui é a primeira reação, conforme nos disse o pastor e psicólogo Esmeraldo, né? Essa reação da negação, né? Jesus dizendo, você tem que mudar. Você quer ver o reino de Deus? Parece que essa é a sua preocupação, e ele não mencionou isso, mas era a preocupação dele. Era a preocupação porque Jesus entende. Ele entendia o coração das pessoas, o Espírito Santo revelava o coração das pessoas para ele. E ele vai lá dentro do coração de Nicodemos e tem a pergunta crucial. O que eu devo fazer para estar no reino, não? O que eu devo fazer? Ele diz assim, bom, está aqui. Mude. Nasça de novo. E aí vem aquela primeira negação forte. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar, no verso 4, ao ventre materno e nascer segunda vez? Essa foi uma resposta bastante estúpida, desculpe a palavra. Como é que Jesus não estava falando que Nicodemos tinha que ficar pequenininho e entrar no ventre da mãe de novo? Não era isso que ele estava falando. Jesus estava propondo um novo nascimento maior, que era só, de uma certa maneira, só imposto ou colocado a alguém que não fosse judeu e quisesse entrar para o judaísmo como religião. Então tinha que nascer de novo. Agora, eu sou do Sinédrio, o senhor não sabe? O senhor está vendo aqui que eu estou até elogiando o senhor, chamando o senhor de Rabi. O senhor estava precisando de 3 pessoas, uma já está aqui. Eu sou uma pessoa de alto gabarito teológico, mas eu tenho essa dúvida no meu coração. Eu nascer de novo? Como? Então, para dar uma resposta maior, eu vou voltar no ventre da minha mãe? Quer dizer, eu não preciso nascer espiritualmente. O senhor está falando nascimento físico. Aí, então, Jesus maravilhosamente fala que eu não estou falando nascimento físico. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, eu estou falando de um nascimento espiritual, aí não pode entrar no reino de Deus. Quem não mudar, não entra no reino de Deus. No reino de Deus não há pessoas carnais, há pessoas transformadas. Quando nascemos aqui, então, não somos automaticamente cidadãos do reino? Essa é a pergunta do reino de Deus. Então eu nasci, uma criança que nasce, ela não é automaticamente uma cidadã do reino? Não. Ela tem que nascer de novo. Vai nascer de novo quando? Nós vamos ali fazer com que ela nasça de novo dali uns dias, depois do seu nascimento físico? Não, ela não entende nada. Quando ela tiver entendimento, quando ela compreender que precisa nascer de novo ou mudar a direção da sua vida, porque o pecado faz parte da sua constituição física, da sua mente, da sua estrutura mental e espiritual, o pecado está lá. E quando ela entende que precisa de Jesus para nascer de novo, era isso que Jesus queria dizer para Nicodemos. Você precisa de mim.
eu estou falando nascimento espiritual. Depois diz, a carne e sangue não tem nada a ver com o que eu estou falando. O nascimento é espiritual. O espírito é como o vento, esse nascimento, não? Você não vê, mas ele existe. É isso que está acontecendo. Então, o nascimento que eu estou lhe propondo é este. Mas como pode ser feito isso, Senhor? Como? Ele diz aí. Como? Nascer de novo? Como? Eu não estou entendendo nada. E Jesus olha bem para os olhos dele, de noite, né? Você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Quer dizer, você é quem deveria ensinar a mudança na vida das pessoas e não sabe nem para você. Quer dizer, você não precisa mudar nunca mais. Quer dizer que você já chegou no ápice espiritual e agora só está esperando ouvir a voz de Deus, dizendo assim, venha Nicodemos, que maravilha, você é perfeito, né? E eu acho interessante essas pessoas que querem buscar perfeição aqui na Terra, né? Elas estão perfeitas, não precisam de mais nada, ou buscam alguma coisa para serem mais perfeitas ainda. Deus não quer perfeição, Ele não soma créditos, tampouco débitos. Ele quer que você ache a sua graça. Era isso que Jesus estava propondo para Nicodemos. Nicodemos, a graça. A graça. E ele se revela nos versos seguintes para Nicodemos como o Messias. Aquele que sabe das coisas espirituais é porque já esteve lá. É esse que fala contigo, Nicodemos. Eu sou o Messias. Eu vim para ajudar você. E se você nascer em mim, você será nova criatura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o verso que vem a seguir. Quem crê não vai perecer, mas terá a vida eterna. Jesus estava propondo um nascimento para um homem que se achava um grande religioso, mas que precisava da graça de Cristo. Porque estava crescendo por si próprio. Dependia de Cristo. Mudança. Eu vou orar agora por você. Talvez você precise mudar alguma coisa na vida. Mas mude na essência. Mude ao aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Aceite a sua graça. Ela vai salvar você. Abrace a graça de Cristo. Ore comigo. Pai querido, queremos abraçar esta graça maravilhosa de Jesus Cristo. Gratos te somos por ela. Não queremos ser salvos pelos nossos próprios méritos, mas queremos ser transformados, mudados radicalmente por ela e por Cristo, que é o nosso Salvador e Libertador. Em nome de quem te pedimos estas coisas. Amém. Estamos encerrando o nosso programa Fé para hoje, sua nova atitude. Lembrem-se dos outros horários alternativos, você pode escolher durante a semana, mas fique conosco, porque neste programa nós queremos lhe apresentar uma oportunidade de mudança, nova atitude. Este é o propósito da TV Novo Tempo também. Então, até o nosso próximo encontro. Programa Fé para hoje, sua nova atitude, mudança, mudança. Fique com Deus.